Camaradas, então Bolsonaro participou aí hoje, né, da entrevista, né, dos candidatos à presidência, né, do Jornal Nacional, né. Gostaria de lembrar também, para não esquecer, que assim a gente se utiliza de vários adjetivos, né, para qualificar, para dizer quem Bolsonaro é, né. A gente pode chamar ele de pilantra, de covarde, de machista, de várias paradas que realmente são e que dizem o que ele é realmente, né? Só que a gente não pode esquecer de uma coisa que é fundamental também na sua classificação. Além disso tudo, existe toda uma presunção, pelo menos, eu não vou aqui categorizar, de que ele é corno, né? Então tem todo um ódio também, sabe? Vamos entender o ódio do rapaz, né? Assim, a mentira que ele se baseia, né? Então tem muito desse ressentimento dos galhos que são inerentes ao crânio dele. Porque os boatos são fortes de que o camarada é corno, hein? O camarada é corno, a gente tem que falar disso aí. Então existe sim um ressentimento que faz com que ele tenha essa falta de empatia, né? Que ele não observe bem os problemas e não consiga dialogar com os problemas dos outros, sabe? Tem essa questão também, que o cara é corno, sabe? Então, eu lembrei que ele realmente ele tomou gaia mesmo, foi da ex-mulher. Com bombeiro, foi, porra. Com bombeiro. Ei, liga aí, velho. Com bombeiro, tá ligado? Então, assim, o cara é corno, então tem um ressentimento aí que diz respeito à sua personalidade, que afeta a sua personalidade, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Então vamos falar sério aqui. Na verdade, essa parte do corno é sério mesmo. É sério mesmo. Porra, aí beleza, o cara tá lá no Jornal Nacional. Pra quem assistiu a entrevista, ele já foi desmentido lá mesmo, né? Então, falava de desmatamento, era desmentido. Que o governo dele tem uns índices aí mais alarmantes de desmatamento na Amazônia, né? De incêndios, da mata lá pegando fogo de forma proposital mesmo. Isso acontece por quê, camaradas? Porra, porque ele sempre defendeu, primeiro, que os povos indígenas, né, que moram lá em algumas regiões da Amazônia, fossem expulsos, que é para dar vez ao agronegócio, aos capitalistas que pudessem invadir e tomar conta lá dos territórios indígenas, sabe? Então a situação é grave. Ele sempre defendeu o garimpo ilegal, que é a exploração ali das terras, sabe? De forma ilegal, e terras que deveriam ser preservadas. Então ele sempre defendeu, sim, vou botar escuro, né, como sempre, mas ele sempre defendeu todo esse desmantelo. Ele sempre demonstrou que não tem preocupação com diversas questões, né? Então com a vida, com a preservação ambiental, né? Então isso é só uma questão, viu? Mas ele sempre demonstrou isso. A live aqui de hoje, na verdade, só para comentar alguns fatos aí que eu julgo aqui, reputo como interessantes, porque no mais quem assistiu, quem conhece, já sabe do que é que ele está falando, do que é que ele está mentindo. Porque como eu disse, ele já era desmentido lá mesmo, né? Então ele dizia uma coisa, Bonner, Renata iam lá e diziam, não, foi isso aqui. Mas candidato, foi isso aqui, você falou, você fez isso. Aí camaradas, porra, eu gostaria de lembrar, né, que a nossa sociedade brasileira, ela é composta, infelizmente, tem um problema de educação grave e que portanto tem muitos analfabetos funcionais. Você pega uns dados aí de 2021, fala cerca de 29%, fica, sabe, nesse liame aí, nessa porcentagem. Então o que acontece? Eu já estava vendo no YouTube o pessoal fazendo react, não sei o que, alguns apoiadores dele, né? E assistindo e enfatizando, como se ele tivesse arrasado lá, sabe? Como se ele tivesse mandado bem, tipo, porra, é isso aí, botou Bonner na parede. Que aí Bonner falava uma questão da Polícia Federal, da interferência dele na Polícia Federal. Ele ia lá e aí começava a falar uma coisa por cima da outra, mentindo como sempre. Não, nunca não interferi nada, não sei o que, nunca quis
ter algum tipo de interferência. Só que ele sempre fez isso. E o pior, ele faz isso na interferência da questão da Polícia Federal, que é para não investigar ele e seus filhos. Então, vejam aí a gravidade, né? Que é para ele não ser investigado e os filhos dele também. Então tem uma questão pessoal. Não é, por exemplo, uma troca ali de comando na Polícia Federal por uma questão técnica, né? Que isso não existe não. Eu sempre falo, né, no direito. Não, o direito é técnico. Porra nenhuma, técnica nenhuma. Isso é só jargão e uma utilização da linguagem jurídica para afastar o povo, sabe? Que é para a maioria do povo não entender. Mas técnica de porra nenhuma, sabe? Um monte de gente burra falando besteira, basicamente. Só que de forma bonita, né? Às vezes um pouco arrumada, né? Maquiada. Tem esse lado aí também, né? Mas voltando, então na Polícia Federal ele interferiu várias vezes. Que é para mudar o comando e não chegar nele. Então, essa pode investigar, bota sigilo de 100 anos. Até aqui na morte de Genivaldo, o assassinato brutal, né, cometido pela Polícia Rodoviária Federal, ele colocou também sigilo de 100 anos. Em algumas questões lá de investigação pessoal, aí que ele faz? Bota sigilo. Aí não vai ter corrupção não, né? Aí ele diz que não é corrupto. E mesmo colocando isso, colocando sigilo, interferindo, camaradas, só você pesquisar um pouquinho que você vai perceber que corrupção como a que está tendo agora nunca houve não. A corrupção de agora nunca houve não. É de coisa assim de vilipendiar mesmo patrimônio público. Essa questão do orçamento secreto aí é criminoso, porra. Isso é criminoso. Só que aí tem um comando também do Congresso Nacional com a galera lá de Lira, né? Presidente hoje da Câmara dos Deputados. Lira tá lá no comando. Certo? O Centrão. Que ele sempre fez parte, porque ele disse que é da velha política, mas ele é o retrato mais caricato da velha política, pô. Sabe? Ele é o retrato mais caricato, ele é aquilo que representa a velha política, ou seja, daqueles machões, sabe? Que são covardes, mas que gostam de bradar por aí como se fossem machões, viris, sabe? Só que é como disse uma vez Pedro Cardoso. Pedro Cardoso, o nosso Augustinho da Grande Família, ele é um cara iludido com sua própria virilidade. Ele é iludido porque ele não tem essa virilidade. Ele tenta demonstrar isso através de arrogância. Então ele sempre foi um cara da velha política, esse machão escroto, sabe, que gosta de falar alto com mulher, mas que vira tchutchuca, como o camarada lá enquadrou ele, é tchutchuca do Centrão. Estão entendendo? Tchutchuca, rendido ao Centrão, porque ele sempre representou o que há de pior na política. Ele é aquilo realmente o que há de pior mesmo na política. Que a gente tem muitos políticos ruins? Tem, porra, com certeza. De todos os vieses aí ideológicos, de esquerda ou de direita, temos políticos ruins, temos sim. Agora, do espectro, do padrão de Bolsonaro, é raridade, viu? É raridade assim, a dimensão dele como não só como uma incompetência, mas uma arrogância, sabe, uma brutalidade, esse sentimento de um falso machão, sabe, que tenta se impor sempre através da fala mais alta, que tem medo de bater de frente com quem é homem, com quem pelo menos ele julga que seja capaz de frear ele, sabe? Aí ele tem medo, pô. Aí ele é tchutchuca do Centrão, e de qualquer homem que fale um pouquinho mais alto com ele vira logo uma tchutchuca, entendeu? Porque é isso que ele sempre se mostrou um covarde, sabe? Nos momentos aí de debates mais intensos, tanto que ele fugiu, né, do debate lá passado, e a questão da facada foi um pretexto, certo? Foi um pretexto lá para ele poder enrolar e não participar do debate. Mas ele é covarde, como eu falei no começo também, ele é corno, certo? Sem querer jogar pro lado da mulher, né, dele atual, que no caso foi uma outra mulher que botou galhos nele. E enfim, né, fofoca. Mas ele sempre foi um cara da velha política. Então foi lá e falou mentiras como sempre. Tem muita gente
que é, como eu disse, analfabeto funcional, que não vai compreender que ele estava falando mentira, mesmo ele sendo desmentido ao vivo. Algumas pessoas não vão compreender que ele estava falando mentira. Como eu disse, já tinha pessoas aí fazendo lives aí no YouTube. Sem dúvida já tem gente aí também em outras plataformas aí também enfatizando. Aí no Zap principalmente, sabe? Correndo um monte de mensagem aí. Circulando pelo Zap já, né? De que ele é um cara corajoso, que foi lá e peitou a Globo, não sei o que. Também porra nenhuma. Peitou ninguém, sabe? Peitou ninguém. Foi lá pra quem entende minimamente. Não precisa ser especialista nem nada não, mas para quem tem uma mínima compreensão da realidade, sabe? Viu lá que ele passou vergonha, que ele foi enquadrado, que ele foi sempre pego no pulo, certo? Então mentiu sobre o desmatamento, que tem índices aí alarmantes, os piores dos últimos 15 anos, certo? E os piores da história também do Brasil. Corrupção, como eu disse, rolando à torto e à direito aí. Lá no jornal enfatizaram muito a questão do Ministério da Educação. Mas não só, também tem corrupção envolvendo o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, com interferências, como diz, na Polícia Federal, que não são meras interferências, mas são casos de corrupção, certo? No Ministério da Saúde, envolvendo a compra de remédios, no caso das vacinas e o atraso. Por quê? Porque houve superfaturamento. A questão lá da Prevent Senior, lembra que é uma empresa que tem um plano de saúde que cometeu uma série de experimentos. Não sei se vocês lembram, pô, é bom a gente ficar relembrando isso aqui, viu? Cometeu uma série de experimentos que, novamente, viu? Vou repetir essa frase mais uma vez, infelizmente, né? Porque é uma frase pesadíssima. Mas algo digno, o que faz um parâmetro com o nazismo, tá ligado? Que o nazismo é que fazia experiência com seres humanos. E a Prevent Senior, que é um plano de saúde criminoso, fez experiências com seres humanos, com nós, durante a pandemia, pô. Não sei se vocês lembram. Fizeram experiências. Que tipo de experiências? Colocando remédios comprovadamente ineficazes, descartados de qualquer tratamento contra a Covid, mas que serviam como experimentos em algumas unidades aí de saúde, em alguns hospitais, que eram acobertados pelo plano aí da Prevent Senior. E não bastasse isso, que além de envolver corrupção, porque houve também superfaturamentos de alguns medicamentos, o atraso em comprar alguns medicamentos para depois comprar mais caro e portanto sobrar uma verminha para alguns canalhas aí que fazem parte do Ministério da Saúde, de outros ministérios, certo? Então, gravíssimo. É um caso assim de violência institucional, de corrupção, certo? E a violência institucional, porque não é só dele não, viu? Não é só dele. É do governo dele. É com participação do Ministério da Saúde, Ministério da Economia. Aí ele fala muito também da questão do auxílio emergencial, né? Ele pessoalmente ele não queria dar nada. Ele queria que ficasse tudo aberto, o pessoal morresse aí e ficasse tudo a Deus dará e pronto. Vai ficar assim. Aí o ministro dele, Paulo Guedes, ainda argumentou, depois de alguma pressão, de muita pressão, de alguns políticos competentes que temos, como por exemplo Glauber Braga, Samia Bonfim, que estão lá lutando lá no Congresso, entre outros também. O próprio Randolph, que ele não gosta, mas que fez um trabalho aí bom na questão da CPI, em botar pressão também, conceder um auxílio emergencial. Então Paulo Guedes ele sofreu pressão, mas o que é que ele falou? Não, vou dar, eu não lembro exatamente se era 200 ou era 300, mas era coisa nesse valor. Queria dar mixaria, depois de muita pressão. Aí o Congresso é que foi lá e disse, não,
Vamos dar 600. Tem que ser 600. Que aí deu uma melhorada. Mas ele não queria esse valor de 600. Ficou o tempo todo combatendo. O Ministério da Economia ficou o tempo todo combatendo esse valor. Porque não queria liberar esse valor de 600. Só foi liberado o valor de 600 por conta de muita pressão popular. Por isso que é importante o povo na rua. Que às vezes a gente fica com a sensação de que não adianta nada. Meu Deus, a gente não pode se manifestar, não vai adiantar nada, não vai mudar. Não, muda sim, porra. Quando tem pressão, eles sentem, pô. Porque eles jogam também de acordo com aquilo que o povo está sentindo. Então se o povo vai para a rua para manifestar, eles percebem a insatisfação. Eles não são bestas não, então eles vão ter que arcar com alguma coisa, vão ter que liberar alguma coisa, vão ter que ceder alguma coisa. Porque a política é isso, você faz pressão, eles vão ceder. Aperta aquele peida. Entendeu? É disso que a gente tá falando aqui, pô. Depois de apertar muito, aí ele peidou 600 conto. Mas por ele não peidaria nada, viu? Não soltaria nada. Então, camaradas, sempre importante a luta. 7 de setembro tá vindo aí. Importante o povo na rua. Porque ele tá convocando a galera dele. Mas a gente tem que ir com a nossa. Com a camaradagem. Protestar contra esse tipo de governo liberal fascista. Governo liberal fascista. Certo? Então, camaradas, é isso, viu? Muitas mentiras como sempre, mas é só para enfatizar isso. Lembrando aí a questão do analfabetismo funcional e que, portanto, faz com que realmente algumas pessoas caiam na ladainha dele, caiam na conversa dele. E por isso também é imperioso que a gente faça o trabalho de base, ou seja, aquela conversa ali no dia a dia, com quem não é muito interessado assim na política, mas que todo mundo consome a política, então é importante a gente estar conversando, sabe? Chega, não, pô, ele falou isso, mas na verdade é aquilo. Tem muito mais do que isso aí, pô. Ele tá falando aquilo, mas é mentira. Porque ele falou aquilo e fez aquilo e fez outra coisa. Sabe? É bom a gente ficar sempre atento aos fatos. Porque existem fatos, né, pô? Existem fatos. Esse governo, ele tenta misturar as coisas e fazer com que a gente confunda as situações, de tal forma que a gente não saiba mais distinguir aquilo que é verdade e aquilo que não é. Entendeu? Tem disso também. Tem disso. E aí confunde o pessoal, pô. Por isso que a gente tem que se engajar. Procurar pessoas que realmente saibam do que estão falando. Porque também tem muita gente aí que fala, mas não sabe o que está falando não. Certo? Gente que coloca aí as referências. Ou seja, estou falando isso, mas é com base naquilo. Porque tá ali. Porque eu li. Fiz um estudo. Li através de um estudo. Sabe? Porque senão as coisas não andam não, pô. Certo? Então, já era esperado que ele ia mentir para fortalecer e para sempre ratificar, né, aquilo que já pensa a base dele, porque ele tem uma base muito fiel. Então o pessoal que já está com ele vai ficar mais ainda com ele. Mas é sempre bom lembrar desse trabalho de base, né, de convencer algumas pessoas ali a, de repente, pelo menos acender alguma luz para mudar de opinião, sabe, rever alguns atos, ver como ele é contraditório, como ele é normalmente tudo aquilo que ele exalta como bom. Ele não faz parte disso. Ele não representa nada que seja dignificante, sabe? Por isso que ele é um reacionário. Ele é politicamente um reacionário. Tá sempre reivindicando um passado nefasto, querendo colocar no presente. Não, um momento, ele disse, Bonner, você está me estimulando a ser um ditador. Repare, porque é o fetiche dele. O fetiche dele é ser um ditador, né? Porque ele é um autoritário, um autocrata. Ele não consegue mais
porque ele não tem mais apoio popular, né? E também porque alguns setores da burguesia já abriram mão também de apoiar ele. Então ele não tem tanta base. Ele tem sim uma base ainda até militar para dar um golpe militar. E a gente tem sim um golpe aí em curso. O partido fardado está aí marchando para dar um golpe militar. E é bom a gente ficar atento para isso. Mas alguns setores burgueses, como alguns setores da mídia, não estão mais com ele, né? Então isso enfraquece também ele nesse âmbito popular. Entendeu? Então, camaradas, eu acho que é isso. Eu acho que eu falei aí mais ou menos um resumo aí daquilo que já era esperado que ele iria falar, né? Mas esse é o Bolsonaro de sempre, que fala besteiras e que agrada algumas pessoas, né? Algumas pessoas que realmente são ignorantes mesmo, sabe? Algumas ignorantes num sentido pejorativo, sabe? Tipo burras mesmo. E outras ignorantes eu acho que no sentido mais talvez literal, assim, do tipo que não teve acesso à informação, sabe? E portanto fica logo confuso porque não consegue distinguir algumas situações que teoricamente para quem tem um pouco mais de noção poderia ser fácil, sabe? Tem disso também. Mas é isso, viu, camaradas? Ideia duríssima, como sempre.